Saúde. Patrocínio: Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos. No programa de hoje, você vai conferir como funciona o Centro de Terapia Intensiva. Eu sou o Dr. Dieter Seelfeld, sou responsável aqui pela CTI da Beneficência Portuguesa. Vamos falar sobre o que significa o Centro de Terapia Intensiva. A terapia intensiva ela começou fortemente dos anos 70 como uma unidade separada do hospital, onde você podia alocar recursos mais de monitorização, de cuidados de enfermagem e também médicos especializados nos pacientes mais graves, aqueles pacientes que precisam de um cuidado mais intenso que o paciente da enfermaria. Essa diferenciação entre um paciente que é de enfermaria e um paciente que é de terapia intensiva, ele é baseado em dois critérios. Quando você admite o paciente, quando você põe ele na unidade de terapia intensiva, ele tem que ter algumas particularidades para precisar entrar na terapia intensiva. Ele tem que estar com algum grau de insuficiência de algum órgão, ou respiratório, ou cardíaco, ou renal, ou algumas outras patologias como politraumatismos graves, queimados, intoxicações, pós-operatórios, que às vezes são já programados para ir para a terapia intensiva, que são cirurgias de grande porte, como as cirurgias cardíacas, neurológicas ou cirurgias abdominais de grande porte. Os pacientes oncológicos graves, que têm possibilidade de recuperação, também é interessante ir para a terapia intensiva. E você, com esses critérios, você admite. Você cuida do doente na unidade de terapia intensiva até o momento em que você acha que ele pode voltar para a enfermaria. Tem sempre que voltar para a enfermaria, onde você vai ter mais algum cuidado, vai poder ver se o paciente consegue caminhar um pouco, consegue sair um pouco do leito, coisas que na CTI são um pouco mais difíceis. Então a gente tem que ter critérios. Tem que ter critérios para colocar o paciente na CTI e tem que ter critérios para sair da CTI. A unidade de terapia intensiva ela tem regras de visita estritas. Aqui na Beneficência Portuguesa, nós temos aqui uma unidade que tem 18 leitos. Temos 2 visitas, uma às 11 da manhã e outra às 4 da tarde, onde o médico conversa com a família às 4 da tarde e explica o caso, satisfaz aí as perguntas dos pacientes e dos familiares sobre. Faz a visita sempre junto com o paciente, para o familiar sentir que está conhecendo o caso, e incentiva também que o familiar veja que é um ventilador mecânico, que é um monitor, se o paciente está sedado ou não, se ele está tendo dor ou não. São coisas importantes que as pessoas perguntam e que o médico tem obrigação, de responder e satisfazer essas explicações. Se fala muito em questão de humanização em UTI ultimamente, e humanização não é nada mais do que você explicar o que está acontecendo, eu acho. Explicar para os familiares e explicar para o paciente. Muitas vezes o familiar entra, o paciente está sedado, está no ventilador mecânico, ou seja, está sem nenhuma possibilidade de entendimento. Portanto, você deve colocar o familiar a par e explicar totalmente para ele, mas sempre do lado do paciente, para que ele saiba que o paciente está sendo bem cuidado. O bom cuidado em terapia intensiva, ele é técnico. Ele depende do trabalho integrado de uma equipe composta de auxiliar de enfermagem, fisioterapia, muito importante a fisioterapia. Poucas pessoas conhecem o trabalho da fisioterapia, que é muito importante, e o médico intensivista. Médico intensivista é aquele médico que está de plantão na terapia intensiva. Toda unidade de terapia intensiva tem médico coordenador e tem um médico plantonista. O médico plantonista, geralmente titulado pela Associação Médica Brasileira, pela AMIB, Sociedade de Terapia Intensiva, e ele é um médico que geralmente tem outra especialidade, porém ele também tem uma
especialização em atendimento em terapia intensiva. O atendimento em terapia intensiva, o médico especialista, como eu sou, ele é conhecido como um médico que navega um barco à vela. Ou seja, ele tem que aproveitar os ventos. Ele tem que saber aproveitar a melhora do doente. Ele tem que saber entender o doente. E ele tem que colocar como se fosse a vela o seu conhecimento de um modo favorável ao vento. Isso é uma boa explicação. Você, como médico intensivista, tem que aproveitar o bom momento do paciente para melhorá-lo. E tem que ver se está com os pontos negativos, tentar saneá-los. Um paciente de terapia intensiva, ele, como eu falei no início, ele tem insuficiência. Se é insuficiência respiratória, geralmente você vai ver o paciente num aparelho de ventilação mecânica, que é aquele aparelho que você tem um tubo na traqueia do doente, ligado a um aparelho que a gente chama de ventilador mecânico, cada vez mais sofisticados e mais difíceis do familiar entender, porque tem mais números, os displays são cada vez mais complicados, porém, cada vez eles são mais fisiológicos. Eles tentam cada vez as modalidades ventilatórias, o estudo da ventilação mecânica, fazer com que o paciente responda melhor e sofra menos e melhore mais. Existem outras coisas, as bombas de infusão. São aparelhos que você vê ao lado do doente, são acoplados a soros, onde há uma infusão contínua de medicamento calculado, e geralmente com drogas que a gente chama de vasoativas. E também as outras drogas que a gente usa para sedação e analgesia. Sedação é para o paciente ficar dormindo e analgesia para que ele não tenha dor. É importante que o paciente não sofra. Outra preocupação grande são as infecções. O paciente ou entra com uma infecção, entra com pneumonia, entra com uma infecção urinária ou uma infecção abdominal, ou entra pior com uma septicemia, quando a infecção está generalizada, ou durante a internação, devido à falência dos órgãos, principalmente o pulmão, ele adquire o que a gente chama de pneumonia associada à ventilação. Antigamente se falava muito sobre infecção hospitalar, que o paciente pega. Não é bem assim. Não é bem mais esse termo. O que se fala hoje é broncopneumonia associada à ventilação, e quando tem alguma infecção abdominal ou uma infecção urinária, é geralmente devido ao uso de catéter prolongado ou pacientes que tiveram manipulação abdominal, que são barrigas abertas, que têm drenos e estão mais propensos mesmo a que você tenha uma comunicação e acabe tendo uma infecção que é secundária. Os pacientes, sim, que entram com infecção primária, já tivemos aí vários casos de meningite, a gripe suína, que foi recentemente muito importante, a dengue, casos que vêm muitos casos aqui embarcados com malária dos países africanos, chegam aqui, e aí nós temos quadros infecciosos de entrada, que são sempre de tratamento muito complicado e muito difícil. O paciente de terapia intensiva, ele é visto minuto a minuto, tá? Ele é monitorizado sempre. Existem controles de enfermagem constantes, as anotações são horárias, é visto tudo no doente. Por isso chama terapia intensiva. A terapia intensiva, ela só avança. A terapia intensiva eu acho muito satisfatória. Principalmente quando você tira aqueles pacientes que você vê que já está com um prognóstico muito reduzido, você tem uma gravidade muito alta e você consegue reverter. É muito. Eu já tive várias experiências, inclusive de paradas cardíacas, e você fazer a reversão e as pessoas estarem vivas até hoje. Eu tenho uma satisfação muito grande de ter vários pacientes depois procurarem a gente e agradecerem de coração de estarem vivos, porque o que estava aparecendo é que eles não iam conseguir, e você conseguiu. Nós temos até médicos aqui que conseguiram sair dessa condição gravíssima. Então a terapia intensiva, e essa daqui da beneficência em especial, ela com esses 18 leitos, ela tem feito história. Eu considero a melhor terapia intensiva aqui da Baixada, a melhor unidade de terapia intensiva, pelos profissionais que tem. Os profissionais que tem aqui são muito comprometidos, a equipe é sensacional, cada vez mais aprimorada, fisioterapia cada hora melhor, enfermagem cada hora mais tecnicamente melhor, e os médicos muito comprometidos. Não existe horário, não tem
tem nada que impeça deles fazerem o máximo. E a gente tem tido resultados aí maravilhosos ao longo de muitos anos. Dicas de nutrição. Maracujá. Rico em vitaminas A, C e do complexo B, cálcio, ferro, fósforo, sódio, potássio, além das fibras. As sementes do maracujá apresentam-se ótimas no combate aos vermes. E quando se faz o suco da fruta, as propriedades das sementes são transferidas para a bebida. Ajuda a combater a ansiedade, a depressão e melhora a memória e os distúrbios do sono. Possui substâncias que agem no sistema nervoso central e atuam como tranquilizantes, analgésicos e relaxantes musculares. Ajuda na produção de hormônios e por isso é indispensável na dieta das crianças e adolescentes. Momento Saúde. Patrocínio: Sociedade Portuguesa de Beneficência. Hospital de todos os planos. Um hospital de tradição e competência. Atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta, laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas, com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos.